O Evangelho para a vida real. E quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. E vamos continuar entendendo e fazendo o desdobramento do que significa o Evangelho. E se você trouxe também, eu sei que o Anderson lá na primeira aula, ele deu uma folha para vocês, um papel, onde vocês tiveram a oportunidade de escrever a tua própria definição do que significa o Evangelho. Traga isso também novamente aí a sua mão. Se você não trouxe, não tem problema, mas eu quero que você traga a tua mente. O que significa de fato o Evangelho para você? E se você tiver a oportunidade, escreva aí. Quer seja no celular, num bloco de notas, enfim, num papel que está à sua mão. Escreva aquilo que vem à tua mente do que significa o Evangelho. E não é que a gente vai tentar aqui, de maneira simplória, dizer o Evangelho é isto. Mas nós temos percorrido esses domingos e temos ainda alguns pela frente, até o início de dezembro, para a gente compreender os desdobramentos do que significa de fato o Evangelho. Já vimos que o Evangelho é aquele que, entendendo que Cristo, o Evangelho não é um conceito, mas o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. Ele veio e Ele em si mesmo são as boas novas. É por isso que agora no Natal, que nós nos lembramos e celebramos isso. Obrigado, gente, eu acho que isso vai ajudar a enxergar aqui o quadro. Espero que vocês consigam me enxergar também. Mas no Natal, quando nós iremos celebrar, houve um momento lá que os pastores, lá quando o bebê estava por nascer, e quando nasceu eles se aproximaram e houve um coral de anjos que diziam: paz na terra aos homens, e a quem ele demonstra o seu favor, a sua boa vontade. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo. As boas novas, encarnada agora. A má notícia, Isaías vai dizer que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E que luz é essa? O próprio Senhor Jesus diz: eu sou a luz. Então o Evangelho não é um conceito, o Evangelho é uma pessoa. Mas a gente precisa entender, no desdobrar do que significa isso. Por exemplo, Cristo foi aquele que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Cristo foi aquele que satisfez a justiça de Deus. Cristo foi aquele que esgotou a ira de Deus. Cristo foi aquele que removeu os nossos pecados da presença de Deus. E nós vamos ver hoje ainda o aspecto da redenção, do resgate e o aspecto da reconciliação, porque tudo isso faz parte do Evangelho. Mas antes de prosseguir, gostaria que você olhasse esse quadro, essa imagem. Talvez você não vai enxergar todos os detalhes, mas eu vou ler aqui para você. Tem alguns versículos do lado também de cada um deles. Mas isso aqui significa a nossa vida cristã. A vida cristã colocada em um slide, está aqui. A vida cristã como um todo é o Evangelho. E nós vamos ver que tudo começou lá, em Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança Deus o criou. Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Deus colocou em nós e compartilhou conosco de alguns dos seus atributos e a graça dele na nossa vida. É por isso que quando nós conseguimos fazer alguma coisa boa, ainda que alguns não conheçam a Cristo, não estejam em Cristo, nós chamamos isso de graça comum. Por quê? Porque a imagem de Deus na vida de alguém. Porque com o pecado foi distorcida, manchada, mas ela não foi totalmente apagada. Existem aspectos da graça de Deus no ser humano. E é por isso que o ser humano é capaz de sim fazer coisas boas. Não porque essa capacidade vem dele por si só, mas porque Deus compartilhou na sua imagem e semelhança na criação. Mas aí por conta do pecado, nós sabemos como isso aconteceu. Isso entrou na vida do ser humano, entrou no mundo, e todas as coisas foram manchadas. Todo o projeto de Deus para o ser humano foi totalmente distorcido. E aí a palavra vai dizer, Paulo vai dizer lá aos Efésios, por exemplo, no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí a pergunta, estávamos mortos, mas como é que a gente morreu? Morri e ressuscitou? É lógico que quando a Bíblia fala de morte, fala de dois aspectos, a morte física e a morte espiritual. Se ele não está falando da morte física, porque a gente não está morto fisicamente, ele está falando da morte espiritual. Quando é que essa morte espiritual começou? Lá em Gênesis.
Quando Deus havia dito para Adão e para Eva, olha, de todas as frutas não comam desse, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E eles comeram, eles morreram, estava envenenada. Era lá a historinha da Branca de Neve? Não. Nem a Branca de Neve morreu, né? Ela só dormiu, né? Mas não era, estava envenenada. Mas tinha o pecado. E espiritualmente, nós morremos. Naquele momento. Adão como nosso representante. Aí fala, é só Adão, culpa é de Adão. A culpa é nossa. Porque não é Adão que me força a pecar todos os dias. Eu decido. Então o pecado também habita em mim. Então eu estou morto. É isso que também Paulo vai chamar do velho homem. Mas aí, Deus não apenas nos deixou nessa condição. O bom plano de Deus, a salvação em Cristo Jesus, a redenção em Cristo Jesus, o Evangelho em Cristo Jesus. E aí que todas as coisas começam a mudar, começam a tomar um novo rumo, a salvação. E a gente entende, se é salvação, é porque eu estava em perigo. Porque eu só sou salvo se eu estou em perigo. Eu não sou salvo se eu estou deitado num cruzeiro, tranquilo. Estou sendo salvo do quê? Não estou sabendo. Mas sim, havia um perigo. Eu estava caminhando para a perdição eterna, mas Deus me salvou em Cristo Jesus. E depois da salvação, Deus me dá uma condição. E eu preciso entender o que significa essa condição. A partir do momento que eu sou salvo, eu sou colocado em Cristo. E se eu estou em Cristo, existem dois aspectos. Lá, por isso que tem duas setas lá, uma de virada para cá, a outra virada para lá. Primeiro, o posicional. Que significa o quê? Que eu já sou santo, perfeito, maduro, nova criatura em Cristo Jesus. Ah, mas eu não sou santo. No sentido que você foi separado. Ah, mas eu não sou perfeito. Eu não sou totalmente maduro. Sim e não. Sim, porque eu já estou em Cristo. E tudo aquilo que precisa para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento, para a santidade, para a perfeição, já habita em mim. Eu já estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, estou nele que é perfeito, isso quer dizer que eu desfruto de tudo aquilo que ele tem. E eu também sou perfeito. Deus olha para mim através de Cristo, não através dos meus atos. É por isso que eu já sou nova criatura. Ah, mas como é que é isso? Mas por que eu ainda continuo a cometer pecados? Porque eu preciso desenvolver a minha salvação. Então tem um aspecto pontual, posicional, e tem um aspecto processual, que é um processo. Eu preciso aprender a desenvolver isso. Eu preciso aprender a desfrutar dessa perfeição, dessa santidade, de tudo aquilo que Cristo tem para mim e que já habita em mim. Eu gosto muito de um pastor, é um dos homens que tem abençoado a minha vida, me inspirado, mentoreado, antes que seja à distância, chamado Carlos McCord. É um homem de Deus, já tem lá os seus quase 80 anos, mas serve abençoando outros pastores na ministração e trabalha em São Paulo. E uma das frases dele que me impacta é dizendo o seguinte: Deus, na sua infinita graça, nos deu a vida cristã por completo. Toda a vida cristã que eu devo viver já habita em mim. Quando ele falou isso a primeira vez, como o pessoal diz hoje, né? Bugou. Deu um bug no meu cérebro. Deu um bug, né? Como assim? Como já habita em mim? Sim, porque Cristo habita em mim. Toda a vida cristã que eu preciso viver já habita em mim. Eu preciso aprender apenas, então, a desenvolver isso, aprender isso, mas já habita em mim. Não existe nada para a vida cristã que Deus ainda não tenha nos dado. Deus já nos deu tudo, conforme 1 Pedro. Tudo aquilo que eu necessito para a vida e para a piedade já nos foi dado. Já nos foi dado. Já me deu. Então, tudo aquilo que nós precisamos para a vida cristã já me foi dado. Inclusive, habita em mim. Então, eu preciso agora aprender a desenvolver isso. Por isso que é o aspecto processual. Está vendo como o Evangelho é mais complexo daquilo que a gente imagina, né? Mas tudo isso está em Cristo. E a gente precisa aprender. E aí depois, vamos lá. Para quê? Qual que é o projeto de Deus? Nos tornar semelhantes a Cristo. Perfeito e maduro. É por isso que tem outra seta ali. É o já e ainda não. Eu já sou, mas ainda não. Da perspectiva de Deus eu já sou, mas da perspectiva do ser humano, nesse mundo limitado ainda não. Mas eu já desfruto disso. A semelhança a Cristo Jesus. E aí nós embarcamos para um outro processo, quando Cristo terminar essa obra, Filipenses 1,6, a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar no dia de Cristo Jesus, quando Ele vier nos buscar, e nós partiremos para a glorificação, estaremos na glória com Deus, onde de fato, já aquele ainda não existirá mais, seremos plenamente perfeitos em Cristo Jesus. E aí quando termina isso,
Sabe o que acontece? É a seta. Nós voltamos para a ideia original de Deus, de nós sermos a imagem e semelhança dele. Então o projeto de Deus permanece o mesmo. É por isso que uma vez eu disse aqui, e alguns vieram me perguntar, e eu achei isso maravilhoso. Falei, pastor, como assim? Que Deus não tem um plano para a minha vida? Não, gente, Deus tem um plano para a humanidade. É isso aqui. E todas as coisas que acontecem na minha vida são para corroborar com esse plano de Deus, para nos tornar a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança de Cristo. Visível, Cristo. É esse o projeto que Deus tem para mim e para você. Deus não tem outro projeto. Agora, Deus vai usar circunstâncias para fazer isso acontecer, mas o projeto permanece o mesmo. A grande pergunta é, quando a gente olha para o Evangelho, onde nós estamos ali? Onde nós estamos ali? Nesse projeto, nesse processo, nesse círculo. Alguns aqui estão começando, estão entendendo que estão saindo do velho homem para a salvação, estão no processo de santificação, outros estão. Alguns ainda não compreenderam nesse processo de santificação que eles já possuem tudo o que precisam. Outros já estão caminhando mais próximo à semelhança de Jesus Cristo. Onde nós estamos nesse processo? Isso aqui é bom, inclusive, para aqueles que gostam, né? No aconselhamento. O que eu faço no aconselhamento? Pega esse quadro. Identifica onde a pessoa está. Se a pessoa nem saiu da primeira parte lá, não entendeu ainda que está morto em Jesus Cristo, ou seja, ela precisa se converter, ela precisa entender o Evangelho. O teu aconselhamento, basicamente, é pregar o Evangelho. Alguns que estão ali na salvação, mas ainda não compreenderam o aspecto do estar em Cristo, você vai ajudar essa pessoa a caminhar, a entender o que significa Cristo na vida. Ela vai lidar com seus dilemas, ela vai lidar com suas lutas, mas entendendo que em Cristo, ela já possui todos os recursos. E você vai ajudá-la nesse processo. Ela já entendeu que ela está lá, mas ela não entendeu que ela já tem tudo. Então você vai aproveitar no aconselhamento, ajudá-la a ter tudo. E depois disso, em que estágio que a gente vai? Do aperfeiçoamento da semelhança de Jesus Cristo. E vai olhar. Irmã, está vendo esse teu casamento? Deus está usando teu marido, cabeça dura, para te aperfeiçoar em Cristo Jesus. E vice-versa. Meu irmão, está vendo? A sua esposa, ela é difícil. Eu sei, mas ela é perfeita para você. Porque ela vai ser bênção na tua vida para te aperfeiçoar em Jesus Cristo. Os meus filhos, é o mesmo processo. Essas situações, saúde, notícias ruins. Tudo isso aqui faz parte da maneira que Deus usa para nos aperfeiçoar no projeto que Ele tem para nós. Está claro até aqui, gente? É isso que a gente tem estudado. Mas a gente vai avançar um pouco mais. Por isso que eu falei para você abrir lá em Gálatas, no capítulo 3. Verso de número 13. Aliás, a partir do verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Percebe a linguagem de Paulo? Os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Nós somos incapazes. Não há possibilidade de o ser humano, sem Cristo, não estar debaixo de maldição pelo fato de não cumprir. Pastor, mas eu não cumpro 100%, claro que eu não sou perfeito, ninguém é. Mas eu estou quase lá, eu faço quase tudo. Eu costumo dizer, isso eu dizia muito para os adolescentes, mas isso serve para a nossa vida por completo. Aquele que uma obediência pela metade é uma desobediência completa. Aquele que desobedeceu um pontinho, 0,01, não será jamais 100%. Vai ser 99,99. Mas Deus não aceita menos do que 100%. Porque Deus estabeleceu isso. Eu falo, nossa, que Deus rígido. A gente vai continuar lendo o texto. Não caia no engano de achar, Deus é muito rígido. Ele é muito bravo. Mas vamos partir do ponto que o ser humano não consegue. Então não caia no engano de achar que, não, eu tenho quase tudo. Eu tenho quase aprovação plena. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Se alguém, por exemplo, lá na tua conta bancária, que você dormiu em paz, que tudo aquilo que tem lá na tua conta permanece lá. Olha o pastor já colocando minhoca na cabeça, né? Mas imagina que alguém desviou 10 centavos da tua conta. Talvez eu fale, 10 centavos não é nada.
Aí aumenta um pouquinho os valores, né? Vai aumentando. Aí você vai achar complicado. Mas que seja 10%, gente. Se tem alguém lá no banco, um gerente, que está desviando 10 centavos de cada conta bancária. Você aceitaria isso? Você consideraria isso aceitável? Você consideraria isso um bom gerente? Você consideraria alguém digno de tomar conta de dinheiro? Alguém que tem dificuldade de lidar com ele e toma uma parte para si? A gente fala, opa, peraí. Cada mês está descontando um negocinho aqui, esse camarada está desviando. Eu já fecharia a minha conta e levaria para outro lugar. Porque isso não é justo. Imagina numa empresa, alguém que todo dia ele vai lá e desvia uma partezinha. Ah, mas é tão pouco. Na porcentagem do todo daquela empresa, é uma quantidade pequena, que não é representativa. Mas é digno de confiança? Não é mais. Não é mais. É isso aí. Um pouquinho, gente, já não serve. Se um pouquinho não serve para nós, imagina para Deus que é perfeito. Um pouquinho, gente. Então, cuidado com essa ideia de, só falta um pouquinho. Tá bom. Cuidado com o conceito do tá bom. Porque o conceito do tá bom tem muito a ver também com a questão da... como é que é a palavra? Da mediocridade, muitas vezes. Porque quando a gente faz um negócio legal, gente, a gente jamais diria tá bom. O tá bom é assim, quando a gente faz um negócio, a gente não tem mais tempo, a gente não gostou, ou por alguma razão, a gente não quer fazer o melhor. É o famoso, tá bom assim. É o tá bom assim. Tá bom assim, gente, não é aceitável diante de Deus. Para Deus é perfeito. Eu digo tá bom porque essa é a nossa linguagem. Porque na linguagem de Deus, Deus quando fez todas as coisas, Ele disse isso aqui é bom. Ele não disse muito bom, não disse excelente, maravilhoso, top, 10, das galáxias, a linguagem que a gente usa hoje, né? Ele falou bom. Ele falou bom. Mas era perfeito. Era perfeito. Nem sempre é assim. Então, quando a gente olha para o livro dos Gálatas e vê Paulo falando aqui, maldito todo aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas. Por que maldito? Porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. E é por isso que é necessário alguém que pague o preço. Porque se ele não conseguiu, ele caiu em maldição. Versículo 11. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Aí diz, repete uma frase que já repetiu em Romanos e que veio do Antigo Testamento, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Foi isso que Jesus falou para um dos encontros que ele teve. Aquele homem da lei, que veio para ele falando, olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde, faça todas as coisas, faça isso e viverá. Então Jesus não falou assim, olha, se é isso, vai por esse caminho e vive aí. Não foi isso que Jesus estava dizendo. Ele falou, você quer ir pelo caminho de você achar que você pode conquistar? Deixa eu te colocar numa encruzilhada. Faça isso então, obedeça todas as coisas de maneira perfeita, porque senão é maldição e você vai viver. Caso contrário, você vai morrer. Porque é isso, faça isso e viverá. Você não fez, vai morrer. É isso que Jesus disse para aquele homem. É por isso que ele veio, não, calma Jesus, calma aí. Eu não obedeço é porque eu não sei quem é o meu próximo. É daí que vem aquela história da parábola do bom samaritano. É alguém tentando se justificar, como diz o próprio texto. É evidente. A lei não é baseada pela fé, mas ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Mas aí vem a palavra maravilhosa que começa no versículo 13. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Versículo 13, Cristo nos redimiu. Precisamos entender, então, o que significa a ideia da redenção. Redimir. Redimir é comprar de volta, é garantir a libertação da escravidão ou do cativeiro, mediante o resgate. Então, a gente ouviu, eu cresci, eu lembro quando era adolescente, no início da minha adolescência, aqueles mais velhos vão lembrar disso, o sequestro do Abílio Diniz, que foi o dono da rede, né, do Pão de Açúcar e assim por diante. Né? E houve todo um processo, eu acompanhei todo aquele caso na TV, passando, até o dia que soltaram ele do cativeiro, foi pago o resgate, aquela toda. E essa palavra resgate ficou na minha mente. Tem que pagar um resgate, tem que pagar um resgate. Porque a redenção é comprar
o preço pago para a redenção, para garantir a libertação de alguém, que essa pessoa seja novamente livre, liberta. Então, quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala que Cristo nos redimiu, isso quer dizer que Cristo nos comprou. E essa é outra linguagem que Paulo usa, que a gente vai ver na Bíblia inteira. Nos comprou com seu sangue. Houve um preço pago. E esse é o preço, é o resgate. Ou seja, redenção é a ação de garantir a libertação. Resgate é o preço pago para efetuar a ação. Redenção, ação de garantir a libertação. Quando a gente fala que Deus me redimiu, Ele garantiu a minha libertação. Como é que Ele fez isso? Ele pagou um preço. Ele é o resgate. Então, Cristo, ao mesmo tempo que Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso Redentor porque Ele pagou, ou melhor, porque Ele comprou o nosso direito de libertação. E Ele é o nosso resgator, porque Ele também é resgatador, porque Ele pagou o preço com o seu sangue. Então, são duas coisas diferentes, mas que andam juntas. Ele pagou o preço, Ele nos redimiu. Aí a gente olha para tudo isso, acha uma maravilha. Puxa vida, Deus fez isso na sua infinita graça. Para quê? Para que um dia a gente não esteja ainda no cativeiro e a gente possa dizer assim, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que a gente não fala, nunca mais vai dizer isso? Porque Cristo um dia disse isso na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo, na sua pessoa e na sua obra, Ele assumiu todo o preço e pagou o preço. E naquela hora, Deus não podia mais compactuar com o pecado, porque Ele nunca fez isso. E é por isso que Ele se distanciou naquele momento de Cristo. É um dos momentos mais sublimes, mais complicados de se entender como isso poderia acontecer, um momento onde toda a eternidade nunca aconteceu, mas houve um momento onde Ele teve sobre si todos os nossos pecados. Por quê? Porque Ele estava pagando um resgate. Ele estava nos comprando para nos redimir. Então não tinha outro meio. É por isso que, às vezes, eu tive muitas conversas lá na Itália, pessoal da pós-cristão, né, que já olha para o cristianismo como uma coisa atrasada, como, por exemplo, andar de charrete, né, mas olham para cá, nós temos carros, aviões, você ainda está andando de charrete. Alguns olhavam para mim assim, né? Ah, você é um cristão? Cara, você tá na Idade Média. E a minha pergunta, e a pergunta que alguns faziam para mim, e eu também fazia, era, mas por que Cristo? Por que Cristo? Essa é a pergunta que eu e você precisamos saber, porque isso é a essência do Evangelho. Cristo não é aquela coisa emocional. Tem uma resposta lógica. Por que Cristo? E por que não outro? Vou dar um minuto para você pensar. Por que Cristo? E por que não outro? Estamos vivendo dias onde essa pergunta vai chegar, se ainda não chegou. Por que Cristo? Alguém quer me ajudar aí? Esther? Representante, gostei da palavra. Amém. Ok. Amém. É isso aí. É isso aí. Representante, Esther. Amém. Vamos ouvir agora, Esther. Ótimo. Guto. Uhum. Sim. Então, gente, de maneira básica, a palavra que o irmão Manuel, o Guto e a Esther colocaram, representante. Ele era o representante. Quem pecou, gente?
O homem. Quem tem que pagar o preço, gente? O homem. Aí falar assim, o homem pecou, mas Deus pagou. A pergunta que todo mundo faz, isso é justo, gente? Não, não é justo. Não é justo. Então quem tem que pagar? Se Deus é justo e plenamente justo, perfeito, quem tem que pagar é o homem. Algum homem teria condições de fazer isso, gente? Não. É por isso que teve que vir alguém para pagar. Jesus, ele é homem. Mas se nenhum homem é capaz de pagar, gente, como é que Jesus teria condições? Também não. A não ser que ele tivesse na sua essência a mesma de Deus. Alguém já falou assim, me fugiu o nome do camarada, que a gravidade da ofensa depende da dignidade de quem a gente ofendeu. A gravidade da minha ofensa depende da dignidade de quem eu estou ofendendo. Quem eu estou ofendendo? Aí vai ditar a gravidade. Se eu estou ofendendo a Deus, a minha gravidade tornou-se em que medida, gente? Qual que é o caráter de Deus? Infinita. Ou seja, o meu pecado tomou uma proporção infinita. E eu, como ser finito, não tenho condições de pagar. Esse é o drama. É por isso que somente Cristo. Então, somente alguém da mesma essência de Deus, um ser infinito, seria capaz de pagar uma ofensa infinita. Cristo. Então, Cristo é 100% homem, 100% Deus. Ele representa o homem e ele é capaz de cumprir a lei e também as exigências desse Deus eterno. Então, não é porque Cristo me deu um afago no coração. Ele também faz isso, gente. Mas esse não é o motivo pelo qual eu sou aceito. Esse não é o motivo pelo qual, diante do mal, eu posso dizer, opa, pera lá, alguém pagou meu preço. Eu não preciso mais ser acusado. Você, não sou mais acusado. A gente não precisa mais ouvir acusações. É por isso. Então, considere de que Cristo é o nosso Redentor e o nosso resgatador. Ele não apenas comprou a minha dívida, mas como ele pagou o preço com o seu sangue. Ele é o meu Redentor e o meu resgatador. Isso é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Então, eu não preciso mais olhar para mim mesmo, ou quando alguém falar para você, você é isso, você é aquilo. Eu não preciso mais ficar ouvindo esse tipo de coisa, porque Deus pagou o preço em Cristo Jesus. Gálatas 4, do verso 4 ao 5, vai dizer assim, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, novamente aí a palavra, redimir, trazer redenção, comprar o direito de liberdade aos que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, não somente Deus pagou o preço, não somente Deus comprou a minha dívida, garantiu a minha libertação, mas agora Ele me colocou dentro da sua família. São os efeitos da redenção. Eu sou adotado agora, eu sou filho adotado, adotivo de Deus. Deus me colocou lá. E eu agora faço parte da família. Então, apenas ele pagou o preço, não apenas aquele juiz que decretou a condenação, é o mesmo juiz que vai lá e diz, eu vou pagar o preço, eu vou pagar a pena, eu vou redimir, e ele ainda fala assim, a partir de hoje você é meu filho, você vai morar na minha casa. Você agora vai ter todos os direitos como meu filho. Mas a ilustração sempre é pequena, né? Mas ele diz mais ainda, não apenas isso, porque imagina um criminoso morando na tua casa agora. Um camarada que teve, assassinato, um serial killer, morando agora na tua casa. Como é que você ficaria ao dormir? Você fecharia ou deixaria a porta aberta? Não, tranquilo. Esse serial killer agora, eu redimi, paguei o preço dele, ele não vai ser mais condenado, ele não vai mais para a prisão pagar a pena dele, eu vou levar ele para minha casa agora, vou considerar ele meu filho. Aí está lá minha filha, de 6 meses, tranquila, né, dormindo, eu deixo a porta dela aberta, tranquila, porque tem um serial killer agora na minha casa. Como é que você se sentiria? Complicado, né? Mas Deus em Cristo não apenas faz isso, mas Ele também transforma a vida daquele que Ele redime. Eu não estou colocando mais um serial killer na minha casa. Eu estou colocando alguém que está sendo transformado, aperfeiçoado, ou como a Bíblia usa em alguns momentos, um novo coração. Aquela condição que ele tinha, ele não tem mais. É por isso que Pedro vai dizer também, fostes resgatados,
o preço de resgate, né, do vosso fútil procedimento que tinham outrora. Então eu tinha um fútil procedimento, mas agora eu não tenho mais. Eu estou sendo redimido. Então o aspecto da redenção não é só aquela coisa pontual lá atrás, que Deus pagou o preço lá atrás, que aconteceu lá na cruz e não tem mais nada a ver com o meu dia de hoje. A redenção, o resgate que Cristo faz, que Cristo nos dá, tem efeito nos dias de hoje. Porque eu não sou mais o mesmo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então não tenho mais medo de colocar, Deus não tem aquela angústia que nós temos como seres humanos de colocar alguém na nossa casa, chamar de filho alguém que tinha um passado condenatório. Não, porque Ele me vê agora de maneira diferente. Ele me vê agora com um novo coração. Então Cristo não apenas nos garantiu a redenção e a redenção, mas também a redenção e o resgate da escravidão. Eu não sou mais escravo do pecado. No jardim, eu tinha possibilidade de pecar. Depois do jardim, eu não posso não pecar. Eu não consigo não pecar. Em Cristo, eu consigo e posso, tenho a possibilidade de resistir ao pecado. E na eternidade, na glorificação, eu não vou mais pecar. Esse é o processo. Esse é o processo. Hoje, em Cristo, eu não sou mais escravo. Eu não tenho mais opção a não ser o pecado. Hoje eu tenho opção, não pecar. É uma opção. É uma opção. Quem me deu essa opção? Cristo. Então tem feito no meu dia de hoje. Então quando a gente fala do resgate, da redenção, às vezes parece que a gente está falando de uma coisa muito lá atrás. Mas a gente pode fazer isso hoje. No meu casamento, eu posso ser resgatado e redimido da maneira que eu lido com a minha esposa, da maneira que eu a trato, naquela violência verbal que muitas vezes acontece. Eu posso ser redimido. O contrário também. A esposa pode ser liberta, redimida, resgatada desse trato, com os filhos, filhos com os pais, e assim por diante. Aquele pecado de estimação que todos nós temos, a ira e tantas outras coisas. Eu posso ser resgatado e redimido desse pecado. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. Não apenas de maneira genérica, geral lá atrás, mas tem efeito nos dias de hoje. Eu não preciso mais viver com base na história do Jorge Amado, né? Gabriela, Cravo e Canela, que diz assim: eu nasci assim. E o que mais, gente? O pessoal está tímido, né? O pessoal leu isso sim que eu lembro. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Ou então, como a gente coloca desculpas, né, do sangue, né? Ah, pastor, esse meu sangue é italiano. Ah, esse meu sangue é francês. Ah, esse meu sangue é português. Ah, esse meu sangue é espanhol. Ah, esse meu... Dá desculpa, né? A gente dá desculpa, né? É o temperamento, né? Tem esse livro aí famoso. Temperamentos... Como é que é? Aquele... Não, como é o nome do livro que me fugiu? Temperamentos Transformados, né? Do Tim LaHaye, né? Que aí a gente lançou esse livro... Pronto. Como eu falei para vocês já um tempo atrás. Etiquetas, né? Ah, eu sou colérico, pastor, eu sou colérico. Pronto, está perdoado, irmão. Você pode me xingar à vontade, viu? Porque agora você tem em mãos um livro que diz que você é colérico. As coisas assim que a gente inventa na cabeça, né? E a gente esquece dos versículos das Escrituras, que dizem que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram, você era lá atrás, mas hoje você não é mais. Se um dia te deram a etiqueta de colérico, hoje você não é mais. Hoje você é um justificado em Cristo Jesus. É diferente, né? Mas a partir do momento que a gente coloca essas coisas, a gente coloca etiquetas em nós. E a gente rouba de nós mesmos a oportunidade de transformação. O Evangelho é mais do que isso, gente. O Evangelho é mais do que isso. O meu temperamento, sim, é transformado, sem etiqueta. Quem é você? Eu sou nova criatura. Eu posso ser transformado. Eu não sou mais aquele. Eu não tenho mais a obrigação. Eu posso dizer não ao pecado. Eu posso ser uma nova criatura. Eu posso ter ação diferente. Eu posso reagir diferente.
Aliás, eu vou deixar de reagir, eu vou deixar de ser reativo, eu vou ser ativo. Eu não vou mais reagir, eu vou agir com base nos princípios daquele que está em Cristo. Eu já estabelecido. Aquele que vem com palavra dura, eu vou responder com mansidão. Mas ele nem disse ainda, mas essa é uma ação que em Cristo eu aprendi com Jesus que eu devo ter. E ele veio. Eu vou reagir? Não, eu vou agir. Eu vou agir. A gente precisa parar de ser reativo e ser ativo com o Evangelho. Já tem os princípios e os conceitos. As circunstâncias são apenas oportunidades para a gente agir, não para a gente reagir. Porque quando a gente reage, a gente coloca a carne. Mas quando a gente age, a gente coloca o Evangelho em evidência. Então esse é o resgate, a redenção. Que não está lá atrás, gente. Tem efeitos no meu dia de hoje. Tem efeitos no meu dia de hoje. O segundo aspecto que eu queria trabalhar também é o aspecto da reconciliação. Então fomos resgatados, fomos redimidos, mas fomos também reconciliados. Diga, meu irmão, enquanto eu tomo água. Sim. Sim, tinham 3. Sim. É isso aí. Amém. Que a gente tenha essa oração todos os dias na boca. Deus, venha com a tua redenção mais uma vez. E o aspecto da reconciliação? Reconciliação, por definição, é assumir que aquele estado anterior de alienação e de hostilidade causado pelas ações ofensivas de uma ou de ambas as partes foi agora desfeito. Aquele estado anterior. Então, diante de Deus, eu tinha aquele estado. Como diz Efésios, éramos por natureza merecedores da ira. Mas eu agora fui reconciliado. Reconciliado. Eu agora posso chamar Deus de Pai. Eu agora posso abraçá-lo. Não porque essa iniciativa foi minha, mas foi a dele. Ele que veio ao meu encontro para me reconciliar. Então, primeiro, Deus estabelece a santidade. Deus diz como a gente tem que fazer. A gente desobedece, a gente está sob maldição. Ele paga o preço, ele nos redime. E ele também vem ao nosso encontro para a reconciliação. É uma coisa que a gente não acontece, a não ser da parte de Deus. Não fomos nós que, teve um dia, sei lá, estava com o coração amolecido, acho que errei muito, né? Deixa eu me reconciliar com Deus. Essa é uma ação da parte de Deus para conosco. Deus nos reconciliou consigo mesmo. É uma ação unilateral. Não é uma ação bilateral que depende, é uma via de duas mãos. Eu faço aqui e você faz aí. Isso é o que a gente faz, um com o outro. Eu não perdoei, ele não veio me pedir perdão ainda. Eu não perdoei porque a gente ainda não conversou, a gente não tratou isso. Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo todo mundo. Ele teve essa ação. Eu vou me reconciliar. É uma ação da parte de Deus. Isso não quer dizer que nós, em algum momento, movidos pela ação de Deus em nós, não fomos em direção a Ele e fizemos a mesma coisa. É o que diz 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, Deus estava reconciliando. E depois Ele nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Mas isso é ação de Deus. Eu escrevi algo assim, nós próprios deveríamos estar com rostos em terra, diante de Deus, lhe implorando que se reconciliasse conosco. Deveria ser ação nossa. Mas, em vez disso, vemos Deus nos reconciliando consigo mesmo por meio da morte de seu Filho. E, em seguida, fazendo um apelo para que recebamos essa reconciliação. Um puro ato de graça e misericórdia da parte de Deus. Deus vem para nós, aquele que é o ofensor, Deus vai até o ofensor e diz assim, eu quero me reconciliar contigo. Mesmo sem ter feito nada, para que houvesse a separação. Mas Deus vem ao nosso encontro para fazer. Porque se não fosse isso,
jamais teríamos condições de fazer isso. Então, se hoje nós temos a oportunidade de, em oração, na presença de Deus, suplicar pelo perdão dos nossos pecados e nos reconciliarmos com Ele, é porque Ele estabeleceu esse canal direto conosco. Senão a nossa conversa não chegaria. Nós não teríamos essa ponte para chegar até Ele. Então, um privilégio. Agora, de novo, não é algo que aconteceu apenas lá no passado. A reconciliação. Eu fui reconciliado. Mas eu posso fazer isso constantemente com o Evangelho. Me reconciliar. Porque o pecado me afasta. E não é um pecadinho assim, mas o meu pecado não é tão grande, não importa qual seja ele. Ele ofende. E por menor que seja ele, toma uma proporção, de novo, infinita. Por menor que seja. Então, jamais o meu pecado, pequeno, menor, vai me dar condição de diálogo, de debate com Deus. Não. De separação. Mas Deus em Cristo me deu essa oportunidade, esse privilégio. E agora eu posso me reconciliar com Ele. E essa reconciliação, quanto tempo dura? A gente faz muito isso, né? Casal, casado, de namorado, de noivo e assim por diante, né? De vez em quando briga, aí vai lá, se reconcilia, pede perdão, se abraça, se beija, aquele negócio todo, leva para jantar, dá um passeio. Aí fala, eu te amo, eu também te amo, mas fiquei chateado, mas vamos deixar para lá, vamos em frente. E aí amanhã acontece tudo de novo. A gente tem que se reconciliar de novo, ir lá e pedir perdão. Não sei na tua casa, mas na minha isso acontece quase que diário. Eu tenho que ir para a Sara, foi gatinha, perdão, e tal, errei de novo, não devia ter falado, não devia ter feito, e tal, e assim por diante, porque é necessário. Diante de Deus, aquela reconciliação para a salvação não precisa ser feita mais. Mas para a minha comunhão é necessário. Preciso aprender isso. Que para a minha comunhão com Deus, eu preciso de perdão. E me reconciliar com Deus. Para comunhão, gente. Não ache que, Deus me perdoa em Cristo. E agora, meus pecados, Ele olha e tranquilo. Não é tranquilo para Deus, gente. Porque Ele não nos redimiu para isso. Ele não nos reconciliou para isso. Inclusive, Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Então, há necessidade do reconciliar com Deus para a comunhão. Não para a salvação eterna. Não para a comunhão eterna e perfeita. Mas para aquele prazer constante e diário que a gente tem no relacionamento de amigos. Porque é assim que Deus nos chama. Para aquele relacionamento de pais e filhos. Porque é assim que somos diante de Deus. Uma coisa facilmente é perceptível. Sabe qual é? Tudo aquilo que acontece, como nós lemos todos os versículos que eu li aqui, acontece em Cristo. Porque é exatamente ali. Acontece em Cristo. Toda a reconciliação, a redenção, o resgate, acontece em Cristo. Eu não tenho condição nenhuma de fazer aquele círculo acontecer, aquele processo acontecer. Tudo aquilo que aconteceu ali foi obra de Deus em Cristo Jesus. A minha contribuição, a gente não tem contribuição nenhuma nesse processo? Tem. Só tem uma, alguém sabe qual é? Qual é a minha contribuição com aquilo ali, gente? Não. Porque a fé é até Deus que nos dá, né? Também não, porque é processo de Deus em nós. O pecado, gente. A minha única contribuição com aquilo ali, a tua única contribuição com aquilo ali, sabe qual foi? O teu pecado. Só. Como é que eu contribuo com o plano de redenção de Deus, do Evangelho, da vida cristã? Com o meu pecado. Só isso que eu contribuí. Nada mais, gente. Nada mais. Nada. A santificação, como foi falado, é obra de Deus em nós. A fé é Deus quem nos dá. Eu contribuí com o meu pecado. E aí Deus entrou com a parte dele fazendo todo o resto. Nossa, que Deus é esse? É por isso que a gente canta e louva esse Deus maravilhoso. Mas a gente não brinca com esse Deus. Já que Ele fez tudo, eu não preciso fazer nada, então agora eu vou viver pecando. Porque já que eu entrei com a minha parte do pecado, vamos continuar pecando. Eu quero terminar lendo Romanos com vocês. Vamos lá ler Romanos. Romanos 5, a partir do verso 20. Ou melhor, a partir do verso 18.
já que a minha única contribuição com esse plano de redenção, com o Evangelho, é com o pecado, vamos continuar pecando? Ah, essa ideia é antiga, viu, gente? Essa ideia é antiga. Olha lá, Paulo dizendo à igreja de Roma, a partir do verso 18, capítulo 5. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Ou seja, não depende nada de mim. Como o pecado entrou por Adão, que é isso aí, o pecado entrou por Adão, mas a redenção entrou por Cristo. Ele fez tudo, ele faz tudo. É tudo por ele, é tudo sobre ele. Ótimo. Então vamos ler o 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, já que a graça... Como é que a graça transborda? Onde aumenta o pecado. Quanto mais pecado, mais graça. Mais pecado, mais graça. Mais pecado, mais graça. Mais pecado, mais graça. Cara, que Deus maravilhoso. Galera, vamos continuar pecando. Vamos cair no pecado, porque quanto mais pecado, mais graça. Graças a Deus que a Bíblia não termina nunca assim, né? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Está vendo, gente? Essa ideia é antiga. Esse silogismo que reina hoje é antigo, gente. Porque quanto mais pecado, mais graça. Então vamos continuar pecando para que a graça aumente e a gente desfrute da graça de Deus, que é maravilhosa. De maneira nenhuma, diz Paulo, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, quando a gente fala de redenção, quando a gente fala de resgate, quando a gente fala de reconciliação, a gente fala do nosso estado anterior, como acabei de falar. O meu estado anterior era de morto. Deus agora me deu vida. E agora essa vida que eu tenho diz que eu morri para o pecado. Aliás, esse é o símbolo do batismo. Morto para a antiga vida, ressurge para uma nova vida com Cristo. Uma nova vida com Cristo. Eu morri para aquela antiga vida. Como é que eu posso continuar vivendo para uma vida que eu já morri para ela? Aquela vida não existe mais. Aquela vida morreu. E agora eu estou em Cristo. E eu vivo para Ele. É por isso que eu não vou continuar pecando. Porque um Deus que fez tudo isso por mim, por iniciativa dEle, sustenta isso e mantém isso por Ele e não por mim. Porque isso aqui não é sustentado por mim. Não foi iniciado por mim, não é sustentado por mim e não vai terminar em mim. Porque, repito, a minha única contribuição foi com o meu pecado. Deus fez tudo e continua fazendo tudo. Como é que eu vou viver pecando para um Deus que fez tudo isso? Essa é a grande pergunta. Não vou viver assim. Diga, minha irmã. Sim. Deixa eu levar o microfone para todo mundo ouvir. É importante mesmo a reconciliação, né? Mas o ser humano, eu já estou falando até da minha pessoa. É tão gostoso as pessoas que têm a natureza boa de perdoar, de ter aquela mansidão, como diz a palavra, né? Mas tem pessoas que são orgulhosos, que levam uma coisa bobinha qualquer por sepultura. E não tem nada que faz perdoar, entendeu? Sim. Isso aí nós temos que buscar em Deus, essa bondade, essa paciência, que a palavra de Deus fala que Deus se agrada dos humildes, dos que sabem perdoar, não é? Sim. Então, eu estava pensando nisso, quando você falou lá da reconciliação. É maravilhoso a pessoa que tem esse dom, né? Amém. Que Deus nos abençoe nesse... Amém. Obrigado, irmã. De fato, o orgulho nos afasta do projeto de Deus. Porque a gente sempre acha que a gente produz alguma coisa ali, nesse processo. A gente acha que a gente produz alguma coisa ali. A gente não produz nada. A nossa única contribuição é com o pecado. Isso deveria nos envergonhar. E nos render a esse Deus que fez tudo, e que sustenta e que mantém tudo. E com o coração grato, com louvor, gratidão, e dizendo, eu vou viver para esse Deus, até mesmo porque eu morri para aquela antiga vida. E agora eu quero viver para esse Deus. Eu quero viver
para honrá-lo. É por isso que Paulo vai dizer assim, pegando o gancho daquilo que a irmã falou: longe esteja de mim, Paulo falando, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu devo me gloriar em alguma coisa, se eu devo me orgulhar de alguma coisa, eu vou me gloriar, me orgulhar na cruz de Cristo. Porque é onde isso se torna visível e claro para mim, e acessível para mim. O meu único orgulho. Eu não produzo nada. Eu não produzo nada. É Deus quem faz isso. Do que eu vou me orgulhar? Orgulhar do meu pecado, talvez. Mas não é algo que a gente vai se orgulhar. Então, se eu vou me orgulhar de alguma coisa, eu vou me orgulhar da cruz. Por que eu vou me orgulhar? Porque na cruz eu fui redimido, eu fui resgatado, eu fui reconciliado. Não por obra minha, por obra dele. Não fiz nada para alcançar aquilo. É por pura graça. Então, eu vou desfrutar disso. Então, que no meu dia a dia, no nosso dia a dia, numa segunda-feira qualquer, numa semana ordinária, que a gente lembre do quê? Do resgate, da redenção e da reconciliação. Do Evangelho como um todo. Do Evangelho como um todo. Dizendo, opa, é possível eu vencer. É possível eu vencer. É possível dizer não. É possível redimir essa situação. É possível o perdão. É possível a reconciliação. Não por mim, mas Deus em Cristo me deu esta possibilidade. Não existe uma possibilidade que não seja da graça de Deus revelada em Cristo Jesus de ser evidente. Não existe. Como eu falei do sangue, né? A gente fala da sangue de muita gente, né? Sangue espanhol, sangue português, é por isso que eu sou assim. Não existe sangue nenhum que seja mais poderoso que o sangue de Jesus Cristo. Ou a gente confessa isso e crê nisso, ou a gente vai cair nessa desculpinha esfarrapada. E dando desculpa. É para o sangue, ou é para o temperamento, que alguém no livro etiquetou e disse que o ser humano é assim. Aquele que criou o ser humano diz diferente. Aquele que me conhece, desde quando eu estava sendo formado, e que conhece todos os meus dias, quantos fios de cabelo eu possuo na minha cabeça, aqueles que possuem, que me chama pelo nome, que dá nome a todas as estrelas do céu, que sabe tudo. Ele diz como eu tenho que viver e como eu tenho que ser. E Ele não me chama por nome nenhum, a não ser de filho, reconciliado, justificado, redimido e resgatado. Por que nós, tendo um Deus soberano assim, nós nos submetemos a homens falíveis e que nos dão etiquetas? Viva naquilo que Deus diz que você é. Resgatado, redimido, reconciliado, filho amado de Deus. Essa é a sua etiqueta. Isso não quer dizer que você é perfeito, mas você vai se gloriar nisso. E naquele desafio que você tiver, enquanto você estiver reagindo ainda, você vai dizer para o teu pai: pai, me ajuda, porque eu sou teu filho. Tudo aquilo que eu preciso para me libertar, para me livrar, para vencer essa situação, eu encontro em ti. Me ajuda, Senhor. Faz valer o teu resgate, a reconciliação, a redenção em Cristo Jesus na minha vida.